Boa noite. Texto coletânea de Erasmo Altruísta 7 no YouTube. Dízimo, contribuição da lei ou da graça. Deverá clicar nas referências bíblicas para ter acesso aos textos. Artigo de autoria T. Engenheira Luciana R. A. Viana. Para que, no caso de eu tardar, saiba como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja de Deus, vivo, coluna e esteio da verdade. 1 Timóteo 3, versículo 15. O objetivo deste estudo não é de se contrapor ao dízimo, mas de esclarecer a verdade da forma certa, de como contribuir pela graça, não por coação psicológica e doutrinária, utilizada por muitos líderes de igrejas, através de versículos da lei judaica, mas sim contribuir sem constrangimento, exposto em 2 Coríntios 9, versículo 7. O cristão não é obrigado a dar o dízimo nem por medo do devorador, em Malaquias 3, versículo 11, ou de ser amaldiçoado, porque o dízimo é mandamento da lei judaica. Além disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Romanos 8, versículo 1. E Efésios 1, versículo 3. Nem rouba a Deus o cristão que não dá o dízimo. Não temos o dever de chamar de ladrão a quem Jesus libertou. Se ele contribui com 0% ou 100%, é uma atitude pessoal. Ele é livre para decidir. Jesus condenou a atitude dos judeus, escribas e fariseus, que dizimavam até o cominho e não ofertavam o seu amor ao próximo. Em Mateus 23, versículo 23. Infelizmente, muitos cristãos têm repetido esta mesma atitude. Não há um só versículo no Novo Testamento que registre a obrigatoriedade do cristão dizimar. Por outro lado, se o cristão deixa de contribuir ou diminui esta contribuição por um que descobre que não é obrigado, está agindo de má fé para com Deus, como fez Ananias e Safira. Eles devem contribuir sim, e feliz porque sabe que pode fazê-lo por amor a Deus e não por imposição de homens, e segundo o que propuseram em seu coração. Toda a contribuição para a igreja era feita unicamente através de ofertas e partilha de bens. Nós cristãos devemos ter o cuidado de não ficarmos como passarinho no ninho, obrigados a encolher o que colocam na nossa boca. Pela lei, o dízimo era destinado à tribo levítica, aos sacerdotes desta tribo. Eles recebiam e se mantinham dos dízimos porque não tinham herança e cuidavam do templo de Deus, a casa do Senhor, para onde os dízimos eram levados. Em Números 18, versículo 21 a 30, o templo foi destruído e não existe mais os sacerdotes levitas. Pela graça, a instituição do dízimo é ilegal e sem respaldo bíblico, porque todos nós somos sacerdotes de Cristo. Apocalipse 1, versículo 6. Pois não há mais necessidade desse tribo sacerdotal. O dízimo foi estabelecido para os judeus, não para a igreja de Jesus Cristo. Hebreus 7, versículo 5. Devemos compreender a diferença entre contribuir em lei e o contribuir em graça, para não ficarmos debaixo da maldição e obrigados a guardar
toda a lei e escolhermos seguir um mandamento dela. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5, versículo 3 e 4. Pois quem cumprir um mandamento da lei é obrigado a guardar toda a lei. Somos servos do Senhor Jesus, não escravos de homens. 1 Coríntios 7, versículo 23, Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade que ele nos chamou. Na lei, o dízimo era a causa principal da bênção do povo judeu, e a bênção era a consequência deste dízimo. Malaquias 3, versículo 10. A maneira certa do povo judeu contribuir na lei era dando o dízimo para ser abençoado. Na graça, o sacrifício de Cristo é a causa principal da bênção do povo cristão. Paulo, em Efésios 1, versículo 3, nos afirma que Deus nos abençoou em Cristo, não em dízimo. Por este motivo, a maneira correta do povo cristão contribuir em graça é no uso de 2 Coríntios 9, versículo 7. Porque abençoados já somos. Ao invés de incentivar os cristãos com amor e a contribuírem na casa de Deus, muitas autoridades dizem que não obrigam o pagamento do dízimo, mas usam textos do Antigo Testamento, como repreenderei o devorador, roubais ao Senhor nos dízimos, e etc., que produzem temor nas pessoas e medo de maldição, porque tais autoridades dependem de altos salários pagos pelas igrejas, ou têm receio que a obra do Senhor seja prejudicada. Se não houver imposição ou por despreparo, repetem os erros dos outros líderes, a todos faltando fé suficiente de que Deus prosperará a igreja através da contribuição espontânea dos irmãos, como ocorria na igreja primitiva. O resultado disso tudo é o engano, o desvio da verdade. Cristo não colocou vinho novo, a graça em outros velhos, a lei. Em Marcos 2, versículo 22. Jesus estabeleceu tudo no Novo Testamento, tudo novo, e jogou fora o que era velho. Em Gálatas 4, versículo 30, Hebreus 8, versículo 13. Não podemos fazer de cristianismo uma seita judaica. Paulo afirma em Gálatas 2, versículo 14. Toda esta confusão sobre o dízimo seria erradicada do nosso meio se nos empenhássemos mais em conhecer profundamente a palavra, sermos adultos na fé e não meninos. Se quisermos nos aprofundar na palavra, devemos confrontar sempre o que as pessoas ensinam, como o que a Bíblia realmente diz. 1 João 2, versículo 27. Fazemos como os crentes de Bereia. Origem do dízimo. Dízimo é um preceito da lei de Moisés, em Números 18, versículo 24. Embora Abraão tenha dizimado antes da lei, no lugar do número dos sacerdotes, os quais se encontravam nos seus lombos. Hebreus 7, versículo 9 e 10. O dízimo passou a ser um pacto. Deuteronômio 12, versículo 6 a 17. Um contrato entre Deus e os israelitas. Deuteronômio 14, versículo 22 e 28. Todavia, nem os gentios e nenhum representante da Igreja de Cristo estavam lá para ouvir este pacto, ficando assim a Igreja atualmente comprometida com o dízimo. Porém, como Jesus cumpriu toda a lei, em Romanos 10, versículo 4, ao estabelecer uma nova testemunha do Novo Testamento,
Hebreus 8:13. Nem mesmo o judeu tem qualquer compromisso com a observância do dízimo, uma vez convertido a Cristo. Dispensação é um período em que o homem é provado na sua obediência a certa revelação da vontade de Deus. Encontra-se 3 vezes no Novo Testamento: Efésios 1, versículo 10, Efésios 3, versículo 2 e Colossenses 1, versículo 25. Povos nas Escrituras sagradas, judeus, gentios, igreja, judeus mais gentios. O dízimo surgiu na dispensação da promessa de Abraão até Moisés. Deus estava para estabelecer o número de sacerdotes, 10% da tribo de Levi, na dispensação da lei, dentre os filhos de Levi, que já se encontravam nos lombos no corpo de Abraão. Seriam seus descendentes. Hebreus 7, versículo 9 a 10. Com a finalidade de ministrarem no templo onde passariam a habitar, foi o principal motivo pelo qual o Espírito inspirou Abraão a pagar a Melquisedeque o dízimo, Hebreus 7, versículo 4, referente a 10% dos sacerdotes da tribo de Levi, que estavam nos seus lombos. Quando o dízimo foi instituído na lei, os levitas ficaram isentos de pagá-lo, como diz o texto: Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, em Hebreus 7, versículo 5 a 9. Ficaram isentos porque o dízimo deles foi pago na pessoa de Abraão, a Melquisedeque, que era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Os sacerdotes levitas foram os únicos autorizados por Deus aqui na terra, segundo as Escrituras, a receberem dízimos. 2 Crônicas 31, versículo 5 a 6. E 2 Crônicas 31, versículo 12. Neemias 10, versículo 37. Neemias 12, versículo 44. Não o sistema eclesiástico atual. Muitos irmãos indagam: mas por que Deus tem me abençoado depois que tenho dado o dízimo? Ora, se a palavra diz que Deus é misericordioso até com os maus, em Mateus 5, versículo 45, quanto mais com os filhos seus, que é generoso para contribuir na obra do Senhor, mesmo que não tenham conhecimento real da profundidade desta contribuição, sendo o seu coração sincero diante de Deus. Deus o prosperaria independentemente do que ele oferta ou do que vota. Deus está mais interessado na misericórdia dos nossos corações que nos sacrifícios de nossas mãos, como dito em Mateus 9, versículo 13. Foi extinto o sacerdócio levítico, que era da lei, para que um outro sacerdócio fosse levantado, segundo a graça eterna. Hebreus 7, versículo 11 e 12. Somos livres em tudo, inclusive na forma de contribuir. Não há limite de contribuição, é segundo o que você propõe no seu coração. 0% ou 100%. A obrigação do dízimo não mais existe. É um preceito da lei judaica. 2 Coríntios 9, versículo 7. Como contribuir? Em lei ou em graça? Para você entender melhor, usamos o seguinte exemplo: o adultério na lei, para não adulterar, o meio utilizado foi o apedrejamento, Levítico 20, versículo 10. Na graça, para não adulterar, o meio utilizado foi o amor a Cristo,
em 2 Coríntios 5, versículo 14. Contribuição na lei. Para contribuir, o meio utilizado foi o medo do devorador, em Malaquias 3, 10 e 11. Na graça, para contribuir, o meio utilizado é o amor a Cristo, 2 Coríntios 9, versículo 7. No adultério e na contribuição, mudou o meio, mas o objetivo foi o mesmo: não adulterar e sempre contribuir. É isto que Deus quer revelar à sua igreja. Você vive debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque quando se faz uso da lei, estando em graça, para alcançar certo objetivo, mesmo que certo, mas se o meio utilizado estiver errado, o resultado é a separação de Cristo e o cair da graça. Sendo assim, a pessoa é obrigada a cumprir toda a lei, como nos desafia o Espírito Santo, através de Paulo, em Gálatas 5, versículo 3 e 4. É por este motivo que se torna um erro gravíssimo o uso de Malaquias 3, versículo 10, em plena graça em que vivemos. Neste sentido, Malaquias 3:10 tornou-se no meio evangélico o pezinho do coelho e a ferradura da sorte para muita gente, principalmente para o sistema religioso atual, que não consegue viver por fé, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3, versículo 2. É só dos eleitos de Deus. Em Tito 1, versículo 1. Infelizmente, muitos se comportam como aqueles que queriam atirar a primeira pedra, a mulher adúltera. Provavelmente, se Jesus estivesse aqui, diriam: mestre, este irmão ou irmã apanhado ou apanhada em flagrante roubo não tem dado o dízimo, vive roubando a Deus. Malaquias 3, versículo 10. Diz que tais sejam entregues ao devorador e que Deus não deve abrir as janelas dos céus para abençoá-las. Tu conheço. Assim como ninguém vive perguntando se você é adúltero, também não deve viver perguntando se você é dizimista. Muitos chegam até ao absurdo a constranger o irmão ou irmã, expondo a vergonha de ter o seu nome numa relação de não dizimista pregada na porta da igreja, quando não tiram-lhe o ministério ou o discriminam. Mas quando é um ou uma irmã, ou irmão ou irmã, que dá um dízimo elevado, este muitas vezes é o mais honrado na igreja. Notemos que o Deus que fala em Malaquias 3, versículo 10, é o mesmo que diz em Malaquias 2, 16. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E quase não ouvimos falar deste assunto nas igrejas. Repetimos, não se faz aqui apologia à avareza, porque isso não é de Deus. E os avarentos, diz a Bíblia, não herdarão o seu reino. Podemos dar até tudo o que temos por amor ao Senhor, e isto alegra o coração de Deus. Como alegrou o coração de Jesus observar a viúva pobre, que deu tudo o que tinha. O que é errado é a forma sacerdotal escandalosa e nada cristã relativa às contribuições. O crente em Jesus dá com alegria e amor até mais do que 10%, se puder. Mateus 23, versículo 23. Jesus acima está falando para os fariseus daquela época, não para a igreja, que até então não havia sido totalmente
formada com fundamentos da graça. O ministério de Cristo não havia ainda sido consumado. O véu do templo não havia sido rasgado, tanto que Jesus ordenou ao homem que era leproso para apresentar-se ao sacerdote e fazer a oferta pela purificação conforme a lei, em Lucas 5, versículo 14. Os conservadores do dízimo ainda dizem: o dízimo é uma tradição que devemos manter para não transgredir. O mesmo argumento utilizaram para Jesus em relação ao sábado, em Marcos 2, versículo 24, e o lavar as mãos antes de comer, Mateus 15, versículo 2, porque o sábado fazia parte da Torá, lei judaica, e o lavar as mãos fazia parte da halakha, comportamento judaico. Veja o que o dinheiro faz, a ponto de esquecerem que tanto o dízimo como o sábado e o lavar as mãos eram em tradições judaicas e não gentílicas. O dízimo passou a ser a única tradição judaica que o sistema religioso vem mantendo até hoje, no seio da igreja gentílica. Não é um absurdo? Fazem uma lavagem cerebral religiosa, porque o dízimo é a galinha dos ovos de ouro para muitos. É a única tradição que traz estabilidade financeira, mas não para Deus, porque Ele de nada necessita, pois é o dono de todas as coisas. Nem tampouco é servido por mãos humanas, em Atos 17, versículo 25. Infelizmente, muitas igrejas têm se tornado bem parecidas com a antiga igreja romana, que usava as indulgências como fonte de lucro, induzindo os fiéis a contribuírem por medo da maldição a comprarem sua salvação do inferno e do purgatório. Se um crente amaldiçoado pelo faltar do seu dízimo é ladrão, como pode estar liberto? Isto nos faz julgar o irmão e afirmar que o sacrifício de Cristo não foi suficiente na sua vida, como faz a igreja romana. Pare, confira na palavra e reflita sobre tudo o que foi escrito aqui. Não permaneça debaixo da lei, mas se dizimar, faça-o com a consciência liberta, mesmo que preguem ou façam o contrário. A verdade deve sempre prevalecer, como disse o apóstolo Paulo: tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Em Gálatas 4, versículo 16, Romanos 7, versículo 4, Gálatas 5, versículo 1. Luciano R. A. Viana, Recife, Brasil. Veja outros artigos sobre a doutrina do dízimo em temas polêmicos nesta página da internet. Demárcio Duarte Santiago, MDS 0062@ig.com.br. Para Rodrigues Luciana, aviana@terra.com.br. Assunto dízimo contra da lei ou da graça. Data, terça-feira, 19 de fevereiro de 2002, 2h38. Graça e paz. Lendo o seu texto, cheguei a algumas conclusões, as quais exponho aqui. Gostaria de um parecer sobre o assunto dízimo. Márcio T. Santiago, membro da Igreja EV Congregacional de Suzano, São Paulo. Na discussão deste assunto, iremos subordiná-lo a três importantes questões.
a contribuição cristã em de satisfazer a 3 requisitos. B. A contribuição cristã, se não é igual ao dízimo, tem de ser superior. C. O dízimo é contribuição perfeitamente cristã, provada dentro do Novo Testamento. Bem mesmo, aqui eu vou dar uma parada, né? E volto no próximo vídeo, dando sequência essa leitura, né? O assunto dízimo contra a lei ou da graça. Data terça-feira, 19 de fevereiro de 2002, às 2h38. Graça e paz. Lendo o seu texto, cheguei com as conclusões, as quais exponho aqui. Gostaria de ter uma parecer sobre o assunto dízimo. Márcio T. Santiago, membro da Igreja EV, esse Evangelho Congregacional de Suzano, São Paulo. E na discussão deste assunto, iremos subordiná-lo a 3 importantes questões. A contribuição cristã tem de satisfazer a 3 requisitos. B. A contribuição cristã, se não é igual ao dízimo, tem de ser superior. C. O dízimo é a contribuição perfeitamente cristã, provada dentro do Novo Testamento. Eu dou uma paradinha aqui e volto no próximo vídeo com o tema que estou a discorrer, onde dízimo, contribuição da lei ou da graça. Artigo de autoria de engenheira Luciana R. Viana. Até a próxima, se assim Deus permitir. Gratidão sempre. Textos e coletâneas de Erasmo, altruísta 7.